Seja muito bem-vindo a mais um episódio do AliEveCast. No último episódio a gente falou um pouco sobre o processo interno, como a gente faz para que tudo ocorra de uma forma muito tranquila na parte onde a gente consegue construir, confrontar os processos internos do licenciado. Hoje a gente vai dar um passo um pouco além, e porque no final do dia não adianta ter produto, tecnologia e não conseguir vender e não desenvolver esse processo de venda. Principalmente quando a gente fala de soluções personalizadas, a gente tem que ter um atendimento, uma venda muito diferenciada, né? Onde o cliente muitas vezes nem entende do que a gente está falando, né? Então, para falar isso, eu trouxe alguém aqui comigo que vive isso na prática todos os dias. Elvis, sócio cofundador da Alieve, responsável pelo comercial de franquias e alguém que a gente considera aí como um dos melhores vendedores do Brasil. Né? Obrigado. Mas antes de entrar na técnica, método e a gente entender um pouco mais de como a gente chega lá na venda de IA, né? A gente quer entender um pouquinho sobre as pessoas que vêm antes do resultado, né? Que vêm no caminho aí. Então, Elvis, acho que a primeira pergunta pra gente começar, claro, te introduza, daí uma saudação inicial, mas quem que é o Elvis antes do comercial? Legal, então, muito prazer, Elvis Fernando, 33 anos, recém-feitos, né, no dia de hoje. No dia de hoje não, né, considerando a data de hoje faz pouco tempo. E sou natural do Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo, sou leopoldense. E o Elvis, antes do comercial, o Elvis primeiramente, né, hoje, o Elvis é pai de família, né, sou pai de uma menina, na verdade, né, a Helena, de 5 anos, filho da Elisete, filho do José. E antes de trabalhar com comercial, eu já trabalhava com pessoas, né, e com vendas especificamente, né. Em 2011, eu me formei numa faculdade de educação física, bacharel. E ali eu já estava tendo algumas experiências com pessoas, né? Trabalhar com pessoas, conversar, enfim, conduzir, estabelecer comunicações, né? Diálogos. E hoje eu vejo que essa vivência ela ajudou bastante, mas basicamente a nível profissional, sem ser vendas, minha única atividade fora de vendas foi como educador físico. E experiência profissional, para ser mais objetivo ainda, educador físico, e experiência de campo mesmo foi com uma escola de futsal, de infantil. Treinei crianças, inclusive o Gabriel, você deve conhecer também o pessoal lá tem uma loja ali em São Leopoldo de roupas. Na Dresch? De roupa executiva, roupa... Tá. Não. Esqueci o nome da loja agora. Esses dias ele falou com o Gabriel, inclusive, falou, eu conheço o Elvis foi meu professor na escola de Elegância. Isso, o pessoal lá, o Vitor. O Vitor, sim. Então foi minha experiência profissional fora de vendas, aí tive algumas dentro de vendas, né? Mas fora de vendas essa foi a única experiência, assim... entregar panfleto, né? Que eu comecei também. Tá. Agora com os 14 anos. Mas é isso, basicamente. Antes de vendas é isso. Perfeito. E me diz uma coisa, assim, a gente fala muito sobre trajetória, sobre os licenciados, sobre as trajetórias de vida deles, a gente entra também nessa rotina para também fazer uma conexão, a gente vai falar um pouco sobre isso, como a gente chega lá, né? Mas qual que foi o momento mais difícil hoje da trajetória, onde tu disse assim, aqui eu vou precisar tomar um risco? Profissional, tu diz, obviamente. Isso. Tá. Eu acredito que foi quando a gente iniciou o projeto da Alieve. Assim, né? Depois, a gente, obviamente, durante a jornada foi bem mais difícil, né? A gente teve momentos muito difíceis na nossa jornada, né, da empresa. Desde 2012, então, né, quando o Cleison me convidou para o projeto. Mas eu acredito que essa tomada de decisão de mudar, porque o que acontece? Quando o Cleison me convidou para o projeto, eu já tinha meu negócio. Eu já tinha meu negócio, eu tinha uma distribuidora de lona plástica, onde eu comprava lonas, né? Lona de madeireira, ferragem, essa lona que a gente, preta, né? Enfim, claro que tinha outras aplicações, né? Sim. Tinha para processo de silagem, estufas e etc. Mas no geral era essa que mais vendia, né? De madeireira. E eu já tinha meu negócio, eu tava confortável, bem confortável. Eu morava com meus pais ainda, eu tinha 20... deixa eu fazer mais ou menos as contas aqui. Eu tinha 20, 21 anos. Com 19 anos eu já comecei. Então, na época, eu devia ter uns 20 anos. Quando o Cleison me convidou pro projeto e tal, né? A gente começou a conversar. Tava na faculdade na época ainda? Eu tava no processo de me formar. Tá. Foi bem rápido, tempo. né? Eu me formei, eu comecei... antes de fazer 18, eu comecei a faculdade. Eu comecei com 17 também. Então, eu fiz bem rápido ali a faculdade. Com 21, eu me formei. Foi isso. Tá. E aí, com os mesmos 21, na mesma época ali, o Cleison me convidou e tal. Só que teve um detalhe, foi um momento bem crítico na minha jornada, que foi o seguinte... e ajudou na tomada de decisão, né? Pra ver, uma coisa que foi negativa pra mim naquele momento,
Hoje eu vejo que se tornou uma coisa que me ajudou bastante a tomar as decisões. O que aconteceu? Eu tinha então a distribuidora, só que eu fazia tudo, né? Então eu comprava o material, né, as bobinas, e eu vendia. Então eu comprava e revendia com a minha margem. Um negócio muito bom, não tinha custos, assim, porque eu morava com meus pais. O meu estoque era o estoque da fábrica, então eu não precisava investir. Eu basicamente só comprava o que eu vendia. Não tinha espaço físico, não precisava de Exato, nada. era um negócio muito confortável. Assim, o investimento que eu fiz foi, e com a ajuda dos meus pais, na verdade, foi uma caminhonete, né, um carro, né, que meu pai me ajudou a comprar na época. E, enfim, e ali eu tinha um negócio, então eu girava, assim, sei lá, vou falar na época, em valores reais, assim, eu devia lucrar por mês uns 7, 8 mil reais. Perfeito, pra quem tava Pra com um 21 jovem, anos, nem tava nem formado vamos ainda. considerar Exato. 13, 14 anos atrás, exato. quase 15 anos atrás, era um baita no negócio. Tava, assim, em relação perto dos meus, das pessoas da minha idade, eu tava, assim, voando. Então tava muito confortável pra mim. Só que eu e o Cleison, a gente vinha conversando já, né? Ele já falava dos negócios dele, que ele tinha imobiliário, ele tinha uns outros negócios, né, no mercado imobiliário. Ele veio me falando, pô, a gente, né, poderia ver alguma coisa tipo da internet, ou de ajudar empresas e tal. Eu falei, cara, legal, só que meu negócio tá bom e tal, e eu tô confortável. Eu tava numa zona de conforto, essa é a verdade. E aí o momento crítico, então, que foi a tua pergunta, foi o seguinte, eu jogando bola, atleta de final de semana, fui jogar um futebol 7 e rompi o ligamento do meu joelho. Caramba. E aí, uma coisa que é simples, teoricamente, para mim foi muito agravante. Por quê? A empresa dependia 100% de mim. E a minha empresa, na época, não estava na internet. Eu não tinha nada na internet. Os clientes que eu tinha era de campo. Eu pegava a caminhonete, saía e ia batendo nas ferragens, madeireiras, empresas que eu via que usavam lona curtumes, como tem muito por aqui. Muito, Tudo, vendia para todo mundo. Dependia 100% de mim. Então, eu dependia de mim para sair para rua para vender, dependia de mim para sair para rua para comprar entregar. e para entregar. Né? Eu fazia tudo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 2 semanas sem conseguir dirigir, porque inchou pra caramba meu joelho, doía demais. E consequentemente, obviamente, sem carregar peso também. Sim. E ali daí eu vi assim, pô, eu tô acomodado, porque ou agora, entendendo isso, eu entro de cabeça nesse negócio, aí eu vou Tem que contratar uma pessoa para ser meu entregador, vou focar nas vendas, vou botar minha empresa na internet, eu vou realmente profissionalizar isso, né? Transformar isso num negócio de verdade, ou eu vou mudar de ramo, né? E só que daí uma coisa que eu pensei muito, que a gente já vinha falando sobre internet e tal, é que eu pensei, pô, mas eu posso até fazer isso, né? E aí eu lembro que eu conversei com o Cleison, me chamou para conversar com ele, a gente conversou, e eu falei assim, pra fazer o meu negócio chegar num nível que aí vai fazer sentido, eu botar toda a minha energia nisso, eu preciso investir uns 100 mil reais. E aí a gente basicamente sentou e fez algumas contas, assim, falou, 100 mil reais, ok, mas tu entende que se tu botar 100 mil reais hoje num projeto que a gente pode fazer, isso é muito mais escalável, tem muito mais margem e tal. Basicamente analisar o modelo de negócio, né? Foi um momento, então, bem crítico, porque eu fiquei sem faturar um bom tempo. Não, obviamente, não passei fome, não foi Sim. uma coisa assim... mas pra mim, como alguém que estava decolando, que estava indo muito bem... Foi uma trava muito grande. Um balde de água fria, porque eu pensei assim, tá, eu tô iludido, na verdade. Eu acho que eu tenho um super negócio, eu acho que eu sou um super empresário, mas, na verdade, eu tô estagnado. Se eu não trabalhar, meu negócio não gira nada. Então eu não tenho um negócio. E na eu verdade, sou empregado de mim mesmo, uma questão em empreendedorismo que é se você trabalha 80% do seu tempo, 70% do seu tempo. Exato. Não é uma empresa, é um trabalho, né? É um trabalho, eu sou empregado de mim mesmo. Eu sou empregado de mim mesmo, exatamente. Essa é a diferença. Eu não tenho um chefe, mas eu sou meu chefe. Na verdade, os meus chefes são os meus clientes, né? Sim. E aí, foi um momento que eu considero, assim, crítico, assim, né? Antes, digamos, de iniciar este projeto. Tá. Né? Aí, é claro que nessa jornada deste projeto teve momentos bem delicados mesmo, né? A gente botou, principalmente o Cleison, né? Nesse sentido, botou muito patrimônio aqui, muito patrimônio mesmo, dele, da família. E foram momentos bem difíceis, desafiadores, mas aí já é dentro deste projeto. Eu acho que antes da Lieve, né? Antes da prática, o grupo prático, né? Consequentemente a Lieve, esse momento na minha vida foi um momento profissional, né? Bem, assim, que eu vou levar pro resto da vida, que foi um choque de realidade, assim, mas tá. Que eu sei que talvez muitos empresários, às vezes, do outro lado, tem isso, né? Assim, eu sou um super empresário, mas na verdade, se tu precisar ficar 15 dias fora do teu negócio quebra. Então tu não é um empresário, tu não tem uma empresa, tu é empregado de ti mesmo, né? Essa consciência, quando ela chega, ela bate, é um soco na boca do estômago, assim. Porque... Muito grande, né? E sabe que eu tava vendo... Tem um empresário bem grande hoje que tá na internet. Eu não lembro exatamente quem é em específico, mas não é desses mais... que a gente fala bastante agora.
mas ele falou um negócio que é muito interessante. Que há muitos anos ele faz uma técnica que ele para uma semana, são uma semana ou 15 dias todo ano. Não porque ele quer tirar férias, porque ele precisa ver como que a empresa funciona sem ele. E aí aparecem os gargalos necessários que ele precisa agir naquele próximo ano. Perfeito. Daí esse primeiro ano, esse é o primeiro ano que eu vou tirar um mês. Porque eu tenho certeza que esse ano, diferente dos outros anos, que eu tive que arrumar coisas, eu tenho certeza que a minha empresa vai crescer enquanto eu tô fora. E aí, eu não preciso mais dedicar tanto tempo dentro da empresa. É o sinal que eu trabalho... Quando o empresário não consegue ficar longe da empresa, ele não tá fazendo o papel dele. Exato. Né? E a gente sabe disso, né? Só tem uma coisa também em cima disso, né? Que eu gosto, assim, a gente vem vivendo. Hoje, pra falar a verdade, no projeto aqui da Lieve, né? No projeto da Prática, esse projeto a gente ainda não chegou nesse momento. Sim, né? sim. De botar 100% isso em prática. Hoje a gente consegue... É claro, né, tirar alguns momentos de férias, não, porque nós somos em 5 sócios, né, Sim, então sempre tem alguém... a cobertura, né? A gente consegue se organizar, então a gente obviamente tem alguns períodos de descanso, mas a gente não consegue todos ainda sair, né, justamente porque a gente está em processo de construção desse modelo de negócio, né, da franquia, enfim. Até porque muito, a empresa, a Prática já tem um bom tempo de trajetória, mas a Lieve em si é uma empresa muito jovem, né? Exato, e esse projeto com esses investidores, exatamente. Recente. Até porque também um prazo curto também de spread ali, né? De trabalhar em cima do que foi proposto. Exato. Então, assim, o que eu vou falar aqui agora, na verdade, pode até parecer teoria, mas eu tenho certeza que é assim, na verdade. Porque a gente não tá fazendo isso, mas eu tenho certeza que é. Que é assim também, né? As pessoas podem, às vezes, confundir você sair do operacional com você se desligar da empresa, né? No sentido de você passar períodos longe da empresa. Tem muito guru da internet falando por aí, né? Que você não sai da operação, do operacional, você vai ser um empregado para sempre, tal. Eu penso assim, falando pela minha vivência dentro do comercial, né? O que eu penso? Eu sair da operação é uma coisa, eu sair do operacional é outra. Sim. Então, eu sair do operacional, ok. Perfeito. O que é sair do operacional? Por exemplo, hoje a gente tem pessoas que fazem a qualificação, que fazem a primeira reunião, mas eu permaneço na operação, né? De uma maneira mais macro, não tão executando as tarefas repetitivas, mas de alguma forma estar na operação. O que alguns gurus de internet vendem por aí é que você vai virar as costas e tudo vai girar no automático. Não é assim, né? A gente sabe que tem modelos de negócio hoje que isso funciona muito bem, como fábrica, a gente tem vários encarregados, a gente tem um grupo muito grande de diretores, e enfim, né? Mas sempre tem que ter alguém responsável agindo em cada setor, né? Mas eu entendo isso, mas vou dizer assim, o empresário que se afasta da operação, 100%, ele né? decreta em algum momento a sua falência. Sim. Né? Por exemplo, até esses dias eu estava assistindo um documentário da Nokia, né, que traz um pouco dessa realidade. O grande problema da Nokia foi o seguinte, né, eles ficaram tão grandes, eles valiam mais em certo momento, ali nos anos 2000 e pouquinho, eles valiam mais do que a Volkswagen, a Ford e se eu não me engano, era mais uma empresa grande. A Toyota, eu acho. Juntas, né? Então, assim, poxa, uma empresa de celulares, né? Que iniciou, na verdade, como uma empresa de papel. O primeiro negócio deles foi papel, né? Pra resumir, um dos motivos pelo que os especialistas olham por que eles quebraram, eles ficaram tão grandes que justamente se encheram tanto de comitês e responsáveis e supervisores e pessoas, porque imagina, eles tinham sede no mundo inteiro, né? Unidades, né? No mundo inteiro. O que começou a acontecer? Para tomar as decisões ficou muito burocrático. Esse é um problema grande de empresas grandes. Eram grupos administrando, não era uma pessoa que chegava e dizia, olha, vamos fazer isso aqui então e isso vai ser feito. Né? Eu tenho como referência, por exemplo, hoje o João Adib, né, da CIMED. É um cara que ele tem os momentos dele, né, em que ele tira ali uma semana, 10 dias, 15 dias, dá a volta ao mundo de jato, faz isso, faz aquilo. Mas tu vai acompanhar a rotina dele, ele tá lá. Sempre. Olhando o dashboard, comercial, olhando o que tá sendo feito lá no marketing. Pode estar longe, mas não quer dizer que ele tá desligado. Exatamente. Ele não tá no operacional, ele não tá no dia a dia. Mas ele tá segue ligando, na operação. Exatamente, mas ele sabe tudo o que tá acontecendo. Sim. Então, Perfeito. assim, saber o que está acontecendo é essencial. Né? Não significa que você precise fazer, né? Então, acho que o papel do gestor,
muitas vezes é isso, né? Você não precisa fazer, mas você precisa saber o que está sendo feito. Ter essa consciência, né? Claro, e tu traz bastante sobre isso, né? A gente conversa bastante aqui internamente também sobre o processo de empreendedorismo, de vendas e tudo mais. Pra ti, vender foi algo muito natural ou foi algo que foi construído? Olha, eu posso dizer que, assim, se eu for ver, foi natural. Tá. Assim, Tem pessoas da tua família que têm esse histórico de venda? Sim, Tá. sim. O meu avô, os meus dois avós, na verdade, né? Tanto parte de pai, parte de mãe, eles têm jornadas muito sofridas, obviamente, né? Nenhum deles acumulou patrimônio. Nenhum deles. É um aprendizado grande também, né? Mas ambos criaram famílias grandes, né? Como era natural, né? Comum, né? Era comum, assim, por parte de mãe eu tenho 8, 9 tios e tias, né? E por parte de pai, se não me engano, também 8, 9, Caramba, 10. família grande de verdade. Muito grande, muito grande. Quando reúne todo mundo é uma loucura. festa de verdade. Só que o que acontece? Os meus avós, eles sempre foram muito, eu vou usar o termo aqui, desenrolados. Assim, né? Então, era muito na base de, me dá essa terra aqui que eu vou plantar, e aí depois eu vou fazer isso aqui, aí eu vou construir isso aqui, Eles nunca conseguiram acumular patrimônios, talvez por falta de gestão, entendimento, né? Até falta de informação na época, Mas eles né? sempre foram muito bons de fazer negócios. No sentido de fazer negócios, de fazer o negócio acontecer. Não significa que de fazer o negócio continuar acontecendo, né? Tem essa diferença. Então, veio deles, né? Hoje eu tenho, dos meus tios, aí eu vou trazer tanto parte de pai, parte de mãe, provavelmente... Vamos colocar que eu tenha 8 de cada lado, tá? Não lembro o número exato agora, são vários. Mas 50% de cada lado tem comércio. Tá. Eles são comerciantes, né? Por exemplo, a minha De mãe... varejo. a minha mãe, por exemplo, se descobriu aos 40 anos, eu acredito. 41, 40 anos, por aí. Ela se descobriu uma comerciante, né? Hoje ela tem uma loja de roupa e ela vai muito bem, vende muito bem, sabe muito bem atender. Nunca estudou nada de vendas, não sabe, assim, da teoria ela não sabe nada. Nunca Mas é no feeling. Mas ela tem o talento. Ela consegue se conectar com as pessoas, ela consegue conversar. E eu acredito que eu tenha vindo dessa veia, né, dela, assim, de ter. Mas eu também percebo que, assim, a gente pode e deve categorizar a venda, né, assim, é uma habilidade natural, mas também é algo treinável, né, um processo. Claro. Eu acho que essa parte de processo veio, obviamente, né, com o passar dos anos, mas a parte natural eu percebi muito cedo, assim, na escola, por exemplo, né. Eu sempre fui desfavorecido, esteticamente falando, e tive essa percepção muito cedo, né, e eu pensei, bom... Alguma coisa tem que ser bom. Eu preciso me sobressair Tem um diferencial, de outra forma. né? Eu preciso ser criativo, eu preciso estabelecer habilidade de comunicação. Então, desde cedo eu sempre observei muito isso e procurei também buscar referências, né? Pessoas que eu via que eram populares, digamos assim, eu costumava observar, ver como elas interagiam, como elas falavam, etc. E isso foi uma coisa que veio já de mim um pouco com essa minha intencionalidade em aprender isso. Eu absorvi mais e eu acredito que isso logo ali, quando ensino médio e faculdade, eu sempre consegui... eu sempre conto essa história, né? Por exemplo, o meu TCC, eu terminei 1 minuto, 2 minutos, literalmente antes de me chamarem para apresentação, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir, com a minha habilidade de comunicação e com o entendimento que eu já tinha sobre o assunto, eu ia conseguir discorrer. É um exemplo prático, né? Então, assim... isso, querendo ou não, é venda, né? É comunicação. Então, essa parte foi algo que eu percebi. É um diferencial, né? A comunicação, como a gente trata essas informações que vêm de forma rápida e transformar elas também, né? No entendimento comum, né? Sim. Acho que quando a gente percebe isso desde cedo, eu acho que se vocês aí do outro lado têm filhos que se apresentam dessa forma, por favor, incentivem-os. A né? turma do fundão lá, sabe? Pai, mãe, é muito bom. Venda não é uma segunda opção, muitas vezes, né? Exatamente. Bom. E sabe que isso que tu falaste é uma verdade, né? Que, tipo... qualquer coisa vira vendedor, né? Se a gente trouxer pra realidade, né? Qualquer coisa vira vendedor. Mal sabem as pessoas que venda, ela é a principal ferramenta de ascensão da sociedade. Nenhuma outra. Tu pode botar aqui faculdade, tu pode botar aqui curso técnico, tu pode botar aqui qualquer coisa. Nenhum conhecimento se transforma em uma ferramenta tão eficiente de ascensão. E te garante, né? Do que o conhecimento em venda. Porque se tu tem um conhecimento em venda como um todo, né? Sabe vender uma coisa, sabe vender praticamente tudo. Isso. Sim. Né? Então, tu te garante num nicho por muito tempo, né? Independente de o que tu vende no momento,
se tu tem essa facilidade de movimentação e de entendimento de outros nichos, vai te facilitar, né, bastante aí no longo do caminho. Mas deixa eu te perguntar, tu falou sobre isso, começou lá atrás, veio da educação física, um TCC de 1 minuto, faltando 1 minuto. A gente construiu essa narrativa dessa transição pra parte que tu trabalhava com o teu próprio negócio. Depois tu veio trabalhar dentro do grupo aqui da Prática. Em algum momento da trajetória até hoje, independente de qual momento dela, já veio o flash na cabeça, o pensamento intrusivo, como queiram chamar, de dizer assim, ó, cara, e se eu desistir? O tempo inteiro, até hoje. E o que te faz continuar? Uma boa pergunta. Mas eu acredito que, assim, o pensamento intrusivo, eu acho que ele é muito baseado em um momento. Tá. Entende? E tem uma coisa que eu aprendi, que tu não deve nem tomar decisões importantes e nem fazer escolhas importantes, né? Que são coisas diferentes. Uma decisão é uma coisa, uma escolha é algo mais rápido, é evidente. Mas tu não toma decisões e não faz escolhas quando tu tá muito feliz ou quando tu tá muito triste, né? E aí que envolve tu estar também em estado de raiva ou de, enfim, né? Mas quando a emoção... Um excesso, né? Quando a emoção, ela né, por algum motivo, ela aflora, tu não toma decisões e não faz escolhas, né? Isso eu aprendi. E esses momentos que isso pode acontecer são geralmente momentos em que que a gente está, às vezes, enfrentando desafios seguidos, né? E isso obviamente cansa, isso obviamente traz dúvida. Ou também, pelo contrário, às vezes quando tu tá muito eufórico, né? Tu tende então, assim, eu gosto da palavra equilíbrio, né? E nos meus momentos de equilíbrio, de reflexão, a racionalidade, ela vem primeiro, né? Então, obviamente, que, por exemplo, dentro do nosso negócio hoje, né? Fazer contas, analisar o cenário, né? Pô, para onde está indo a inteligência artificial? O nosso modelo de negócio, né? Como que ele está estruturado? E aí você racionalmente fazer um exercício de colocar tudo isso sempre que preciso num papel e analisar de maneira fria, isso racionalmente te traz para o eixo de novo, né? No meu caso. E depois tem a questão também de propósito daí, que vem junto, né? Que é assim, a gente acredita muito que a gente impacta muitas vidas, não só aqui dentro, internamente, né? Com a ideia do nosso projeto, com o que a gente vende, com o que a gente faz, mas também de empresários que estão lá fora. E aí eu coloco em 2 categorias, né? O nosso licenciado, que está buscando um negócio para ascender, né? Para conseguir se estabilizar, para ter uma vida diferente, mas também a pessoa que contrata as nossas soluções. Então entende que no meu, assim, para mim, quando eu paro para apresentar um modelo de negócio para alguém, ou que a gente vai contratar alguém, ou que a gente vai trazer alguém para falar sobre sociedade, ou o que for, eu penso em muitas cadeias. Assim, somos nós, somos os nossos colaboradores, a família dos nossos colaboradores, os nossos licenciados, é a família do nosso licenciado, é o cliente, é a família do nosso cliente. É muita gente. Sim. Então, eu acredito que sim, e aí é uma crença minha, né, obviamente, também pelo viés da fé, assim, que eu acho que nem tu falou antes, né, é uma coisa que tu criou ou que tu percebeu, a tua capacidade de se comunicar, de explicar, de vender algo. Eu penso assim, é o que eu percebi. Se eu percebi, tá em mim. Se tá em mim, eu acredito que foi Deus que me deu. Sim. Entende? E eu, claro que com as minhas escolhas diárias, eu escolho melhorar isso ou não. Perfeito? Agora, Deus me deu. E se Deus me deu, o que eu penso assim, como que eu posso usar isso de uma forma que eu possa atingir o máximo de pessoas possíveis e ajudar de alguma forma? E eu vejo que o nosso negócio hoje, ele proporciona isso. Pra mim, pelo menos. Entende? Então, tem 2 viés, né? Pra esses momentos vou largar tudo aqui, vou fazer um concurso. E se eu me mudasse pra arte? Porque assim, sabe que... Assim, Ana, pra mim hoje, né, eu olho assim, pela média das pessoas no Brasil, as pessoas às vezes acham que no Brasil é difícil, né, ser bem sucedido. Eu acho que é extremamente fácil. Se for um pouquinho acima da média no Brasil, tá bem sucedido, tá? Um pouquinho. E um pouquinho é o quê? É como diz o Clóvis de Barros, né? Cara, tem que ter um pouquinho de brio. Ter a capacidade de botar a bunda na cadeira e aprender alguma coisa. Se tu tiver essa capacidade, essa disciplina e dizer assim, eu vou botar a bunda na cadeira e vou aprender a fazer alguma coisa, né? E fizer isso de maneira repetitiva, tu vai ser uma pessoa acima da média já.
no Brasil, né? Então tu vai conseguir passar num concurso, tu vai conseguir ter um bom emprego, tu vai conseguir ter bons investimentos, tu vai conseguir, se tu tiver um mínimo de brio, né? Que é enfrentar e dizer, não aceito ser medíocre, né? Tu consegue ser bem sucedido de alguma forma. Então, assim, é claro que, somado a essa questão que eu, obviamente, entendo da minha capacidade, nesses momentos, às vezes, né, de dizer assim, puta merda, às vezes rola uma discussão minha do Cleison com o Wesley e a gente fala assim, cara, O que eu tô fazendo? meu Deus do céu, que vontade de pegar vocês e matar vocês dois e sumir e não fazer mais nada com vocês. Só que o que acontece? Claro, esse é o momento, né, que nem um casamento normal. Sociedade não deixa de ser um casamento, né? E isso aí daí o que acontece? Aí depois, né, tu, obviamente, né, depois que tudo volta ao normal. Tu já entende, já tem esse reflexo natural que isso já acontece, Perfeito. Né, é normal. Aí quando tu volta, não, mas vamos ser racional, vamos olhar também pelo lado do propósito, que outro negócio eu faria hoje? Acho que a pergunta que responde de maneira objetiva que tu falou assim, quando eu faço daí a outra pergunta então, tenho vontade às vezes de desistir e largar tudo? Tem. Mas aí tu para e pensa assim, logo depois, o que eu faria se não isso? Que me motivaria tanto? Sabe que eu tenho eu falo muito com as minhas pessoas próximas e pra mim é um choque na maioria das vezes. As pessoas não gostam de trabalhar. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo acordar todos os dias e saber que eu vou ter o meu computador com as minhas coisas, com as minhas apresentações, com o meu material, vou ter um monte de reunião. Quanto mais gente eu puder falar, melhor. E a gente vive isso, a gente pulsa isso aqui dentro também, né? Mas é também porque a gente conseguiu há um tempo atrás mudar a nossa mentalidade para uma performance acima da média. O que tu acha que foi um dos teus, vamos pensar assim, os 3 principais pontos que fez a grande diferença para tu realmente começar a performar acima da média? Não pensar acima da média, mas performar. Algumas referências, né, no esporte, principalmente. Tá bom. Né? Eu comecei a ver, por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? E uma discussão que se tem aí no futebol, de todo mundo que assiste, é quem é melhor, né? Messi ou Cristiano Ronaldo. Sim. Isso desde, sei lá, 2000. Talento ou disciplina, né? Exatamente. E quando começou esse debate, né, as pessoas começavam a falar, pra mim, o melhor, né, e aí depende do ponto de vista, mas pra mim, o melhor é o Messi, né, em capacidade, né, técnica, inteligência, capacidade. Só que se a gente for olhar números, o Cristiano Ronaldo tem números melhores do que o Messi. Ele tem tanto talento quanto o Messi? Não. Mas o que ele tem, né? Ele tem... persistência. A consistência, né? Ele tem disciplina, né? E aí eu comecei a... eu lembro até hoje que eu estava assistindo um vídeo sobre isso. Isso faz muito tempo, assim, eu acredito que meio que junto ali com o meu momento de sair do meu negócio próprio. Entendi. Essa fase migratória ali. Eu já vim, e aí eu pensei assim, agora eu saí da minha zona de conforto. O que eu preciso fazer a mais, né? Então, agora só o talento não basta mais. Assim, beleza, eu sei fazer, mas chega de brincadeira agora, né? Deu, agora eu preciso realmente... assim, porque quando tu tá, no meu caso, né, eu tava sozinho, morando com os meus pais, assim, se eu vendia pra 5 mil reais a semana ou pra 3, no final, meio que entendeu? Na outra semana eu busco. Agora, a partir do momento que tu vem pra um grupo que já tem mais pessoas que dependem de ti, tem mais responsabilidade, né, por isso que às vezes, só um gancho rápido aqui, às vezes o licenciado, né, a pessoa que vem falar com a gente, conhecer o negócio, eu entendo que às vezes é frio na barriga, né? Mas se eu sair do meu emprego, ou se eu sair do meu negócio aqui hoje, que é pouco que eu ganho, 10, 20, 30 mil reais, mas é garantido para ir para um negócio onde eu vou ter mais possibilidade, mas eu tenho mais risco, tem pessoas que dependem de mim, a responsabilidade é maior. Com certeza. Mas eu vou dizer assim, não tem como você levantar de onde você está se a água não bater na bunda. Não vai levantar. Então, só um gancho, fechamos os parênteses aqui. Sobre o que tu perguntou, então. Os 3 fatores, né? Eu acho que o primeiro, então, foi a mudança de ambiente. Eu me propus e aceitei mudar de ambiente. Isso fez com que eu fosse. Buscar referências, então. Né? Eu tive esse insight de olhar para o mercado e olhar para as pessoas. E comecei no futebol, que era uma coisa que eu gostava. Comecei a observar pessoas pouquíssimo talentosas, chegando em lugares muito grandes, né? Por exemplo, né, eu torço pro Grêmio, eu via jogadores no Grêmio que não tinham a mínima condição técnica de jogar, mas eram jogadores que estavam no elenco recebendo salários de 200, 300, 400, 500 mil reais sabe, eu comecei por aí, eu disse, não, peraí. Alguma coisa tem aqui, né? Não é só os bons, né? Tem gente que consegue... Que chega lá mesmo assim. Chega lá. Então, o que acontece? Se eu continuar só me baseando em que eu sou bom e que eu vou chegar lá, não vai dar. Alguém que tenha mais vontade do que eu vai chegar primeiro.
Então, isso foi vamos dizer assim, mudar de ambiente, buscar referências, né? E aí o terceiro, que eu diria assim, para chegar na alta performance, é entender que não tem como chegar na alta performance justamente se você não fizer alguma coisa que você não goste. Entende? Sim. A maioria das pessoas, assim, eu vou ter alta performance, mas é o que tu falou antes, né? Eu vou ter alta performance, mas eu odeio meu trabalho. Acorda de manhã, que saco, tem que trabalhar. Cara, é impossível. Tu não vai conseguir descobrir 100% da tua capacidade se tu tá fazendo algo que tu não goste. Ou com quem tu não gosta, ou onde tu não ambiente, gosta. né? No ambiente que tu não gosta, né? O teu cérebro, ele vai estar te sabotando e querendo te levar para fora daquele ambiente o tempo inteiro, né? E aí tu não vai conseguir atingir o teu ápice de criação, o teu ápice de inteligência, de execução. Então, é muito isso, assim. Então, se propor a mudanças de ambiente, acho que esse foi o primeiro. O segundo, então, foi a questão de buscar referências, né? Entender, né? E o terceiro, eu diria que é, então, essa questão de entender que, cara, quando eu entendi que aquelas pessoas que não eram boas, naturalmente, elas conseguiam ser boas, era porque elas estavam fazendo algo que elas gostavam. E aí elas conseguiam dar todo dia 100% de si, ou muito perto disso, entendeu? E aí eu vi que, ok, então hoje, e respondi um pouco sobre a pergunta anterior, né, que é, às vezes, né, vem o pensamento sabotador, o que continua. Mas aí tu pensa assim, cara, se eu não der o meu 100% aqui, vou dar o meu 100% aonde? Entendeu? Fazendo o quê? Então acho que esses são os três fatores, assim, que me levaram para alta performance. Aí depois o como aplicar é outra coisa, né? Sim. É rotina, enfim. Mas aí a gente entra em outra. Eu acho que assim, tu falou sobre ambiente, né? A gente aqui dentro da empresa, a gente tem o que me surpreendeu um pouco, nem falei muito sobre, mas entrei não faz meio ano aí mais ou menos que a gente tá nessa jornada aí. Parece mais, né? Parece mais, né? A gente também, né? Longas horas de trabalho, longos momentos. Mas assim, o que eu vejo de diferença principal quando a gente olha para isso, para o ambiente onde a gente está inserido hoje, aqui dentro da empresa, é sobre quantidade de experiências, quantidade de momentos que se divide as tomadas de decisão, onde a gente faz brainstorm, a gente não é alguma coisa que passa batido, a gente faz sempre, toda hora, sobre qualquer coisa, o que precisa ser resolvido, a pessoa pode não opinar, mas vem aqui olhar como é que a gente faz, pra tu entrar também nessa linha e começar também a pensar e analisar quando tiver alguma outra decisão pra tomar, né? Mas a gente sabe que tem uma diferença muito grande. A gente tem hoje a experiência de licenciados que vendem acima da média, que são, claro, tem também toda uma questão externa própria de desenvolvimento e tudo mais. Mas olhando pra dentro, pra ti, assim, quando que tu percebeu que tu vendia diferente da maioria? Quando que tu viu que eu faço a mais, eu entrego mais? Ou se isso não veio, ou como que foi construído? Eu vou te responder dizendo o que, às vezes, perguntas diferentes eu chego na mesma resposta. Perfeito. Que é assim, onde que eu vi que eu tinha uma capacidade diferente das outras pessoas? Isso. E aí isso nem só capacidade diferente, eu acho. Que tu vende diferente. Tá. A minha venda e a minha vida e o meu comportamento, que nem eu te falei, ele é baseado muito na outra pessoa. Né? É um reflexo. Se tu perguntar pra mim assim, qual que é o ensinamento, a coisa mais importante que tu tem a dizer sobre vendas, né? Não é o quanto tu domina teu script, não é o quanto tu sabe do teu produto, não é o quanto tu sabe do mercado, não é isso. Pra mim é o quanto tu sabe, não só daquela pessoa também, mas principalmente o quanto tu sabe daquela pessoa e principalmente do que ela sabe sobre o que tu está falando ou vendendo. Então, esse cuidado, por estar sempre buscando esse feeling de nível de consciência, eu diria, né, sobre quem é essa pessoa, mas também o que ela sabe sobre o que eu estou fazendo e eu estou falando, o tempo inteiro, eu acho que isso é o que me diferencia um pouco em relação à maioria das pessoas, porque eu não argumento nada, eu não coloco nenhuma informação sem ter a certeza absoluta de que eu e aquela pessoa nós estamos exatamente no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo momento, em relação ao entendimento do que eu estou falando, ou do que ela viu, ou do que ela está pensando. E o que eu vejo por aí, né, enfim, da maioria das pessoas que estão vendendo,
né? É assim, eu tô aqui para falar isso, eu vou falar isso, indiferente do que essa pessoa estiver pensando ou não, não leva isso em consideração, né? Eu acho que, eu diria que esse é o principal, no principal feeling, assim. Isso é muito também nas interações pessoais também, né? Eu diria que no meu grupo de amigos, na família, eu sou sempre aquela pessoa mais observadora. Então, às vezes eu percebo coisas que a maioria das pessoas provavelmente não percebe, né? Então, quando uma pessoa fala uma coisa, a expressão da outra, ou a maneira que ela reagiu, etc., é um tipo de sensibilidade. É a comunicação não verbal também, né? Também. Então, assim, acho que essa percepção que eu naturalmente tenho um pouco, mas também desenvolvi, né? Por conta de entender que também. Isso seria importante para mim, é o que me permite hoje saber, talvez, colocar as informações no momento certo, entendendo o contexto, o todo, né? O que essa pessoa está pensando sobre o que eu estou falando. Acho que eu resumiria dessa forma. Perfeito. Então, na verdade, a gente fala muito sobre isso, né? Que é quem pergunta, né? Que ponto que a outra pessoa está, onde que ela se visualiza, como que ela faz. Domina o processo de venda, domina a condução da venda, né? E é muito importante que hoje os vendedores estão atuando hoje no mercado, não só no mercado de IA, mas como um todo, né? Entendam essa visibilidade também, né? Porque se a gente não consegue fazer uma pergunta simples, sem ter vergonha de ser intrusivo, de ser incisivo demais, uma pergunta pessoal. Se eu tenho vergonha de perguntar, talvez eu tenha que primeiro quebrar essa barreira em mim, né, esse fator limitante, para depois começar a vender. O que muitos dizem, a gente faz treinamento, né, com licenciado, a gente já treinava outros vendedores antes, até os internos, enfim. Sim. O que alguns que têm esse reflexo, essa crença, eles falam assim, mas eu vou ficar perguntando, se a pessoa me chamou para comprar, eu vou ficar perguntando. Eu penso assim, tá, mas tu acha o quê? Que o teu produto ou o teu serviço não é interessante? Ou que a tua pergunta não é interessante? Eles nunca souberam responder isso. Porque não está claro para eles, né? O porquê que a pessoa está vindo atrás da gente, o que a gente vai resolver de fato para ela. Então ele nem Eu acho que é um passo antes ainda, exatamente. Né? Então, é mentalidade primeiro. Primeira coisa, tem que pensar que se a pessoa está nos procurando, né? Enfim, se a gente fez uma abordagem e ela se interessou, é porque ela tem um problema. A gente consegue de alguma maneira agregar, né? Resolver um problema ou possibilitar para ela um sonho, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que ficou claro isso, tu entender que essas perguntas elas servem para ajudar a entender de uma maneira mais clara ainda de que maneira a gente vai entregar isso para ela, o que a gente vai entregar para ela. Tu precisa ter essa clareza, né? E daí isso gera essa crença, né? E claro, aí tem questão de perfil também de vendedor, mas eu vejo que é muito isso, assim, a falta de entendimento. A pessoa, o termo vendedor, né, para muitos, no sentido de qualquer forma que eu vou empurrar esse negócio, vou vender, e aí é até visto, né, de maneira banal por muita gente a profissão, né? Mas para mim, o bom vendedor é o vendedor aquele que ele consegue. Que ele só vende aquilo que faz sentido para outra pessoa. Exatamente, também, né? Exatamente, mas assim, principalmente fazer... qual que é o papel do bom vendedor, né? É fazer a própria pessoa entender se aquilo é para ela ou não. Sim. Através de uma metodologia, através de uma explicação simples, né? É o que eu sempre digo ali pro pessoal ali que vende a licença. Eu falo, olha, a gente não vende, a gente explica. E claro que a gente tem uma metodologia para isso, né? Sim. Mas a partir do momento que eu explico, se aquela pessoa tem aquele problema, ou tem aquele desejo, e ela consegue de verdade acreditar que aquilo que a gente está oferecendo, junto com o que ela é e tem, é suficiente para ela chegar onde ela quer, resolver o problema, possibilitar, foi feita uma boa venda. Perfeito. Né? Agora, se eu vender algo também que ela não tenha certeza, não faz sentido, não é isso. Né? Vender não é um ato de você empurrar algo, é o ato de você explicar, mostrar de maneira clara o que você tem. Sim. E as pessoas que são... Ainda mais quando a gente fala para um mercado B2B, né? Onde a gente tem que ter uma recorrência, tem que ter uma quantia, tem que ter, né, um processo todo de entendimento. A gente falou bastante sobre venda até agora de forma muito generalista, assim. Mas a gente entrando um pouco mais no nosso mercado hoje, a venda de IA, tem muita gente hoje no mercado tentando vender IA, né? Tem. Não só produzir, que daí é outro papo, mas tentando vender a IA. E por que a maioria não consegue? A maioria não consegue porque quer vender meio, quer vender caminho, não quer vender final, né? Assim, é um reflexo de quem não entende de venda, não entende de comportamento humano, principalmente também, de querer vender meio, né? E tem uma analogia que o Érico Rocha
faz há muito tempo, que para mim é uma das melhores, porque muita gente busca, né, o que ele fala, que assim, as pessoas querem o tanquinho, elas não querem fazer abdominal. Né? Se você você vai vender uma metodologia de maneira de fazer abdominal, você não pode chegar lá e dizer assim, porque você está comprando aqui um método de fazer 100 abdominais por dia. Não, o que você tem que método para falar? conseguir secar a barriga. Mas o que você tem que mostrar para vender? A barriga. Como que vai ficar, né? Os teus resultados. E o que tem Que problema que vai resolver, né? o que tem muita gente vendendo hoje, IA, e vamos trazer pro termo da IA prático, então aqui já vai entender mais quem já está vivendo, né? Que é assim, não adianta querer vender IA mostrando N8N. Não adianta querer vender projeto de IA mostrando a IA atendendo no chat. Não adianta querer vender IA se você estiver mostrando as ferramentas, a tela de programação. Não é isso. Muito técnico. Né? E aí falta aquele senso da resposta anterior que eu falei, ter o senso de dizer assim, pensar assim, o que o empresário que trabalhou o dia inteiro, demitiu, contratou, pagou imposto, fez várias reuniões, fez várias coisas o dia inteiro. Ele chega de noite lá, 8, 9 horas da noite, abre o celular dele, bota no Instagram. Se ele vê uma tela do N8N, ele tá afim de comprar. O que ele vai fazer com isso? Ele vai parar para estudar isso? Não vai. Isso distancia ele, né? Agora, se ele vê lá o relato, um exemplo, né? Um relato de um empresário parecido com ele, que tinha um desafio parecido com o dele, que esse desafio foi resolvido por uma solução de IA, etc, etc. Opa, peraí, isso ficou claro para ele o quê? A transformação. Então, para resumir, de maneira prática, a tua pergunta é, a maioria das pessoas que não vende IA, elas não vendem porque elas estão vendendo a IA e não o que a IA resolve, de maneira resumida, né? E muitas vezes é por falta de vivência. Porque quem que está tentando vender isso? É o desenvolvedor, um programador que fez um curso, aprendeu a fazer uma automação. O que ele sabe sobre o negócio? Nada. O que ele sabe sobre venda também? Nada. Então, justamente o que ele mostra é o que ele sabe, que é como que faz uma IA. Isso vai vender para algumas pessoas? Até vai. Para quem? Aquele público muito seleto, pequenininho lá, que já sabe um pouco. Mas aí não é na escala, né? Não é uma venda escalável. Agora, quer vender mesmo, tem que vender transformação, né? Daí, transformação, você tem que entender, obviamente, de negócio, para saber o que é a transformação que vai ter, né? Que vai gerar. E também entender de venda, né? De como que apresenta isso. Perfeito, eu acho que quando tu traz essa informação, acho que fica muito claro, assim, hoje que a gente, nosso papel também, né, aqui dentro da empresa, e quando a gente faz os nossos treinamentos e faz essa condução, né, de trajetória da venda, a gente também recebe muitos licenciados que hoje são técnicos, né, que vêm por conta dessa promessa também em relação a isso, né, sobre uma entrega que a gente faz de muita qualidade, de escalabilidade e tudo mais, e a gente consegue trazer esse outro viés também, né, mas a gente passa por vários processos onde a gente faz análise de reuniões, a gente acompanha também, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Bora. Qual o erro mais comum das reuniões e por que o diagnóstico? Tá. A segunda pergunta já responde a primeira, né? O erro é justamente não fazer um bom diagnóstico, né? E aí eu já vou responder então por que o diagnóstico. Por que o diagnóstico? Porque a base da venda é você resolver um problema ou possibilitar a realização de um desejo, né, de um sonho. Eu sempre digo, você vende algo, a gente, como consumidor, a gente tira o dinheiro do nosso bolso só para resolver uma dor latente ou um desejo muito forte. Um desejo ardente, né? Uma dor latente, um desejo ardente. Não vai tirar o dinheiro do bolso para outra coisa, né? Então, partindo do princípio que há provavelmente 90% dos casos é resolução de gargalos, né, de problemas, né, de desafios operacionais, né, dentro de uma empresa. Não entender qual é de fato esse problema é justamente o maior ofensor, né, porque não importa o quão bom seja algo, se não é o que eu busco, não vai fazer sentido, né? Eu não vou comprar porque aquilo me distancia ou não me leva na direção da resolução do meu problema ou, né, da realização do meu sonho. Então, muitas vezes, eu dou um exemplo prático disso, fora até do mundo da IA, mas que fica claro para muita gente. Imagina que, sei lá, né, você agora tá ganhando 1 milhão por mês, 500 mil por mês, 100 mil por mês, sei lá quanto, bastante dinheiro, e você resolveu comprar um carro agora, tá? E aí você vê lá o Mustang, tá? E aí simplesmente a Mustang agora lançou um modelo novo de carro que tem a opção com motor elétrico e a combustão ou só o motor a combustão, tá? Mas assim, tu tá ganhando bem e o teu sonho é ter um Mustang, pelo ronco,
pelo motorzão, pelo carro que ele é, pelo barulho que ele faz. Pelo sonho, o desejo que ele despertou em algum momento, Em algum né? momento. Na construção da marca, eles venderam essa ideia pra ti. Aí tu entrou na loja e o atendente, tu tá praticamente decidido a comprar o carro, tá? Tu entrou na loja e o atendente começou a te explicar sobre as vantagens do novo motor em relação à economia de gasolina. Ou ele começou a te falar sobre aspectos aerodinâmicos do carro que pra ti não vão fazer muita diferença. Talvez, como tu tem muito esse desejo e a marca já vendeu e tu tá decidido a comprar, tu vai comprar, certo? Agora, se tu está na dúvida entre um Mustang ou, por exemplo, um Camaro, e o vendedor faz essa abordagem pra ti e o do Camaro faz a abordagem A realização do que tu sonho. quer, em cima do motor, em cima da velocidade, do top speed, de 0 a 100, etc. Da experiência interna do processo. Exato. Em cima do que tu quer, muitas vezes tu pode deixar de comprar algo que tu queria para comprar algo que foi apresentado para ti, que Um é novo similar, desejo. que é similar, mas que atende teu desejo, porque o processo de apresentação disso que tu inicialmente queria não foi em cima do que tu realmente estava interessado em ver. Ou seja, o diagnóstico, o entendimento, né? E isso se resolve com perguntas, né? Sim. Então, olha, para que tu quer o carro? Né? Desde quando tu acompanha a marca? Desde quando... Então, quando a gente vai falar isso de carro, né? Agora vamos falar de IA. Vou dar exemplo prático, né? Você falar de uma IA que vai resolver um problema operacional de uma empresa e vai gerar para ela 20% a mais de lucro, 10% a mais de lucro, mas existe algo dentro dessa empresa que vai render 30% a mais de lucro e já é da consciência do teu cliente que ele quer primeiro aquilo, não importa o quanto tu fale desse segundo item aqui. A tua maior possibilidade de vender é quando tu falar exatamente do que ele já quer. Aquilo que ele já tem na cabeça, né? Aquilo que ele já tem na cabeça. Então, o que acontece às vezes? O que eu vejo sobre IA? As empresas estão tentando implantar dentro da cabeça dos donos de empresa uma necessidade, né? E eles já têm necessidades eles já internas, têm, né? exato. E aí o que precisa acontecer então, né? Por isso que vender IA não é venda, é um processo de consultoria, é uma descoberta, né? Então, junto com o empresário, descobrir o que ele precisa, né? Analisar a empresa dele, entender junto com ele qual que é a real necessidade que ele tem. E justamente se você não faz isso, você não vai vender, não vai vender. E outra coisa, às vezes pode até vender, tá? Mas não retém daí. Porque o empresário, ele pode, pelo entusiasmo ali, IA e tal, mas depois ele vai olhar e vai dizer, mas sabe que isso aqui não... Isso é uma dor muito grande dos nossos resolve. licenciados, né? Que eles chegam pra falar com muitos empresários hoje que dizem, IA não é pra mim. Já tentei, pra mim não funciona. É muito engessado, não atende o que eu preciso e tudo mais. Justamente porque também tem uma questão de mercado de posicionamento, onde é mais fácil criar um produto pronto. Exato. Né? Que não vai atender Genérico, 100%, né? E vai ali ter uma dificuldade de suporte, distanciamento, não vai ter um acompanhamento, assim como diferente para quem tá assistindo, a gente não faz esse formato, né? Não é essa a nossa ideia, Não. né? A ideia são 3 meses de acompanhamento pós, né? Para ajustar e poder fazer todos os ajustes necessários e tudo mais. E um suporte, não só um suporte que a gente chama de um suporte reativo, né? E sim um suporte de acompanhamento nesse processo, justamente para poder, né, sanar essas dores. A gente começou a falar sobre reunião, sobre diagnóstico, sobre essas coisas, mas assim, a gente fala bastante sobre reunião, mas a gente não fala sobre um ponto um pouco antes dela, que é como que ela começa, né? Assim, na conversa com muitos licenciados, a gente vê que é uma dor muito latente o objetivo dos primeiros minutos da reunião. Qual que é a diferença de um excelente vendedor com uma excelente performance nesses primeiros minutos de conversa? Tá. Porque o restante a gente já tem... Quem já assistiu aí nossos materiais, a gente tem trajetória de reunião, a gente tem esses formatos. A engenharia da venda, A engenharia da venda. Mas esses primeiros minutos que fazem o grande diferencial, como que tu conduz, ou o cliente conduz, como que acontece? Tá. Essa reunião, ela foi marcada, né? Numa conversa, Perfeito. Seja pelo WhatsApp ou seja uma conversa inicial. Para marcar essa reunião, provavelmente, de alguma forma, foi feita uma promessa, né? Que a gente chama, né? Então, ou seja, olha, eu posso resolver isso, eu posso fazer isso, mas para isso eu preciso marcar uma reunião. O que eu vejo muito e aí tem o vendedor de slide, né? Que ele chega na reunião, independente do que aconteceu antes, ele inicia a apresentação dele. Tudo de novo, né? Ele inicia a apresentação dele. Então, olha só, hoje eu vou falar sobre isso aqui, tal. Muitas vezes, eu uso até uma analogia para isso, tá? O início de todas as minhas reuniões, todas, absolutamente todas, eu começo, obviamente, me apresentando,
se a pessoa ainda não me conhece, né? Obviamente, então, eu sou o Fernando, etc. Assim. Seguinte, a gente vai falar aqui nessa reunião sobre isso aqui. Tá? Que a gente foi marcada essa reunião pra gente falar sobre isso aqui. Uma pauta, certo? né? Sobre isso aqui. Esse vai ser o tema da reunião. Só que, primeiro, eu divido essa reunião em tantas partes. Parte inicial vai ser isso, parte do meio vai ser isso e o final vai ser isso. Deixar claro isso pra ele. Só que, então, antes da gente iniciar essa dinâmica, eu quero te perguntar o seguinte. Você falou ou comigo ou com outra pessoa antes de estar aqui nessa reunião. E eu sei que talvez você, a partir do que foi conversado, você viu outras coisas na internet. Gerou uma expectativa. Você pesquisou a nossa empresa, você viu algo, ou até essas informações que foram passadas para marcar a reunião, e possivelmente isso gerou para ti algumas dúvidas. Tá? E não adianta a gente querer botar mais água num copo que está cheio. Certo? Porque eu vou começar a falar coisas aqui que talvez você vai estar tentando relacionar com a dúvida que você tem e você não vai absorver da maneira que é mais produtiva. E a gente vai depois ter que refazer algumas falas aqui, alguns processos, algumas etapas do negócio, né, da apresentação. Então, primeiramente eu quero te perguntar, o que você entendeu até aqui, do que te foi apresentado, do que tu viu e quais são as dúvidas que tu tem? Se a pessoa falar assim, olha, aí vai ter várias possibilidades, né? Mas a gente pode resumir em duas. Ela pode falar, olha, eu não tenho nenhuma dúvida, na verdade pode fazer a tua apresentação, eu tô tranquilo, beleza. Ou ela pode dizer assim, realmente, eu vi tal coisa e não entendi tal coisa. Perfeito. Porque a partir disso é aquilo que eu comentei antes sobre o que é pra mim a coisa mais importante, que é entender o que a pessoa tá entendendo sobre o que eu estou falando, tá? E eu vejo muito vendedor começando a reunião ali, o vendedor de PowerPoint, né? Eu sou o fulano, então a reunião é isso aqui e tal, vou começar aqui a apresentação então. Fulano, então isso aqui, às vezes a pessoa, uma dúvida que a gente vai falar lá no final, acompanha ela a reunião inteira e fica ocupando ali um espaço considerável do consciente dela e ela fica o tempo todo tentando responder se aquilo que você está falando vai responder aquilo que ela está pensando ou não e ela não absorve as informações como ela teria que absorver. Eu sei porque já aconteceu isso comigo enquanto consumidor, né, de um serviço, de um produto. Então, eu vejo que uma das principais diferenças obviamente, né, você conseguir... a gente pode falar de comportamental e processo, né? Tá. De comportamento e processo, para resumir a tua resposta também. Comportamento, firmeza, transparência, Autoridade. postura, autoridade. Isso muda tudo, né? Uma coisa é eu começar a reunião falando, então, a gente tá aqui, né? Outra coisa é eu falando, seja bem-vindo e tal, que legal falar contigo, obrigado pelo teu Segurança, tempo. né? Segurança, isso é postura, né? Comportamento. Agora, de processo, para resumir, então, a resposta de maneira objetiva, uma reunião eficiente de um vendedor acima da média, ele começa, obviamente, com uma introdução inicial e apresentação, uma postura alinhada, uma apresentação resumida das etapas do que vai acontecer nessa reunião, para o cliente não ter dúvida, a pessoa que está ali não ter dúvida do que vai acontecer. Aquela coisa tipo assim, mas lá na frente eu vou falar sobre isso, ela já sabe. Já fala antes, já fala, então a gente vai fazer isso aqui, por exemplo, na apresentação ali da licença, o que eu digo? Olha, eu divido aqui a nossa reunião em 3 etapas, tá? A primeira delas, eu vou te conhecer, a segunda delas, eu vou fazer a apresentação do negócio, e por último, a gente vai falar sobre qual é o próximo passo, tá? Só que antes disso, eu sei que aí eu introduzo o espaço para ele falar. Tá. Né? Então, assim, eu vou querer te conhecer, tu vai te apresentar, para que eu possa entender até se a nossa solução faz sentido ou não. Mas tu tem alguma dúvida sobre o que tu viu na internet, sobre o que tu viu no, né? E ali, geralmente, ele já me dá as deixas suficientes que eu, né, já pelo nosso processo, nosso feeling, a gente já entende para que caminho ele vai mais. Se ele é uma pessoa mais técnica, se ele é uma pessoa mais focada no comercial, se a preocupação dele está em relação à questão tributária, se a preocupação dele está em relação a se vai vender ou não vai. E a partir dali eu já entendo. Na hora de eu fazer a apresentação, obviamente eu vou usar... Vou sanando essas dúvidas. Eu já explico para ele aquilo. Sabendo que né? aquele tópico é algo que está latente na cabeça dele. Exato. Então, por exemplo, ele vai falar assim, eu não entendi se... O exemplo do nosso licenciamento, né? Eu não entendi se vocês vão me dar os leads ou não. Tá. Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu vou te explicar isso em tal etapa, tá? Mas para te não ficar com essa dúvida, eu vou te resumir agora. Sim, nós vamos te entregar os leads, eles são gratuitos e ilimitados. Como isso vai funcionar? Eu vou te explicar lá na etapa. Mas o que eu já te explico agora. Tranquilo? Tranquilo. Beleza.
agora ele fechou essa gaveta, ele tá pronto para absorver o que eu vou falar. Isso também é uma questão muito forte de segurança do processo também, né? Exato. Da tua segurança do processo também, de entender o conteúdo como um todo. E tu acha, a gente fala bastante sobre concordância do processo da conversa, né? A gente vai construindo essa concordância. A concordância a gente diz dos sims mesmo, né? Aos poucos, se a gente divide em etapas, em cada etapa ele tem que dizer um sim diferente, né? Pra poder construir lá no final um fechamento, né? Então, como que esse sim, essa concordância se constrói? Pra ti, isso são 3 principais, tem hoje... A gente sabe que na licença a gente tem 3 etapas específicas para o fechamento ser mais saudável, entre aspas, mas a venda ela acontece ao longo da reunião, ela não acontece no final. E como que é construído esse processo? Bom, para quem está vendo do outro lado, vale obviamente ressaltar que todo o processo ele é construído em cima da engenharia da venda, né? Sim. São as 3 etapas que a gente tem, né? Que é o processo de convencimento. É óbvio que desde o momento que hoje a gente trabalha com inbound, né, na venda da licença, vamos falar, a gente tem então o anúncio, a gente tem o SDR, a gente tem o closer, né, a primeira reunião do closer e a segunda reunião do closer. A gente divide assim o nosso processo, né? Cada etapa é feito algumas etapas, né, algumas fases da engenharia da venda, né? Na etapa que hoje eu costumo fazer, que é a última reunião, onde se abre mais sobre o processo, os entregáveis, vamos falar assim, né, na lógica da engenharia da venda, reforçar diagnóstico, falar os entregáveis, né, estabelecer uma ancoragem, falar preço, bônus e garantia, chamada para ação e depois uma escassez e uma urgência, né, para a gente fazer um fechamento. Essa é basicamente a minha parte. Dentro disso, eu acredito que os 3 sims importantes tá claro para ti que hoje, se não for com a gente, né, com a Lieve Analytics, nosso modelo de negócio, e tu quiser de fato ganhar dinheiro com IA, tá claro para ti que as outras opções são mais difíceis ou mais demoradas? Tá. Que é o sim do diagnóstico, né? Ou seja, é o cenário. Ele tem que chegar para mim, que aí é o papel do SDR, do anúncio SDR da primeira reunião, ele tem que chegar para mim dizendo assim, tá, eu realmente quero ganhar dinheiro com inteligência artificial, esse negócio é interessante, né? Ter margem, ter escala, ter recorrência, ter um modelo de negócio que vai vender as soluções mais avançadas do que se diz respeito à tecnologia no mundo, é uma oportunidade do século, ele tem que chegar para mim assim. Quando eu inicio, o primeiro sim que eu pego com ele e explico para ele e pego esse sim é o quê? Olha, você tem essas opções aqui, tá? Você pode ser um guru, você pode ser um profissional, um prestador de serviço, que é o que eu faço em escala, tem vários, ou você pode ser meu licenciado e vender sem fazer nada disso. Tá claro isso pra ti? Que qualquer uma dessas outras opções não são impossíveis, mas são mais difíceis, mais caras e mais demoradas? Sim, tá claro. Beleza. A partir daqui a gente... Então, esse é o nosso modelo de negócio, certo? Vou apresentar o ecossistema. Então, olha só, para te vender IA hoje, o que tu precisa? Tu precisa prospectar, tu precisa demonstrar, tu precisa mapear a necessidade do cliente, tu precisa orçar e depois tu vai precisar desenvolver e entregar. Em resumo, tu precisa fazer isso. Para fazer isso, eu te ajudo com essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta. Tá claro para ti que com essas ferramentas agora é fácil de vender? E com mais a nossa ajuda, né, a nossa assessoria, o acompanhamento das reuniões, tal. Aí ele disse sim. Tá claro que sim. Tá. Então, quais são os 3 sims, então, que eu pego, né? O primeiro sim, então, é o sim do diagnóstico. E de ele entender que no cenário de ele ganhar dinheiro com IA, né? Que é o que ele tem que estar querendo neste momento. Nós somos a melhor opção. O segundo sim é para que ele consiga vender e fazer esse negócio acontecer, as soluções que a gente tem, as entregáveis, né, as ferramentas que a gente tem para então ele prospectar, demonstrar, mapear, orçar, gerenciar os projetos e mais a ajuda que a gente dá para ele é o suficiente para ele vender, ou seja, ter sucesso no negócio. Então, sim, vocês são a melhor opção, sim, o que vocês têm aqui é realmente suficiente. O último sim é ele concordar que o preço é justo. Né? Que o preço, na verdade, é uma vantagem para ele, né? E aí entra o processo de ancoragem, né? De ancoragem, preço, bônus, garantia, urgência e escassez. Então, os 3 sim seriam esses, né? O sim em relação ao diagnóstico, que são as outras opções que ele teria, que seriam muito mais difíceis. O sim em relação aos nossos entregáveis e o sim em relação ao preço.
Perfeito. Os que eu faço no negócio hoje. Né? Perfeito. A gente tá falando aqui sobre uma estrutura bem consolidada que a gente tem há bastante tempo já na utilização dentro da prática do grupo, né? Como um formato de venda, que são as 3 etapas, que foi construído em cima do funil AIDA, que hoje a gente trabalha com estrutura, a gente não trabalha no improviso. A gente sabe, a gente já falou sobre isso antes ali, sobre ter o feeling do processo, a gente entender o que o cliente fala do outro lado. Mas qual que é o limite entre a criatividade, conexão e perda de controle, que tu acha? Eu gravei um conteúdo, inclusive, lá na casa esses dias, eu até postei, que tava falando com o Gabriel, nosso licenciado, sobre isso. Que assim, isso é um mal de quem é bom, né? Sim. De quem tem essa habilidade de se conectar, de conversar, de conseguir levar no freestyle, né? A condução ali, pelo excesso de conexão, o excesso de capacidade de comunicação e esquecer o processo, né? Sim. É mais ou menos que nem um jogador de futebol, né? O melhor, ele tende a ser aquele que menos treina, né? O Romário é um exemplo disso, né? O Romário não treinava, não fazia nada, mas chegava no campo e resolvia. Só que se ele fosse uma pessoa tão dedicada quanto o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele provavelmente seria o melhor do mundo. Um dos melhores de todos os tempos, né? Não que ele não seja uma referência, mas seria muito melhor. Então, quando a gente fala de venda, né, a gente fala de buscar sempre o aproveitamento máximo, né, da matéria-prima que a gente tem, que são os leads, né? Seja por um inbound, um outbound, etc. Para você extrair o máximo é esse conjunto, né? Você ter sempre... sim, né, o teu como fazer, né, que aí entra no individual, que é como cada um faz, mas seguindo uma lógica, né, seguindo um processo. Eu acho que o limite para você entender se você está sendo muito freestyle ou se você está sendo muito, né, ou seja, sendo muito no improviso ou se você está ainda respeitando o processo, não é você fazer a análise da venda que aconteceu. É quando você consegue fazer a análise da venda que não aconteceu. E aí entra um pouco sobre... Autocrítica também, né? Autocrítica, mas também processo e disciplina, né? Por exemplo, você está usando o CRM? Você está... eu faço reunião. Você já gravou alguma reunião? Já se viu, né? Já se viu? Esse é o primeiro passo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tô sempre melhorando. Mas com base em quê? No que tu lembra? Não vai. Perdão, não vai. Não tem como você construir um processo sem se ver, sem se escutar, sem... esse é o primeiro insight, né? Sim. Então, eu acho que se você está vendo esse vídeo, né, de vendedor, e você não está se analisando, seja por um CRM, por uma transcrição de reunião, por uma gravação de ligação, por um vídeo, alguém grava você fazendo a reunião, você não vai estar evoluindo. Você vai estar sempre começando do zero, basicamente. Ou daquilo que você lembra que é muito perto de zero, provavelmente. Porque varia muito o nível de consciência de um cliente para outro. Se você não tem processo, você vai acabar indo no fluxo do cliente. Acho que esse é o primeiro alerta, se você não está se observando e se gerenciando. Porque no vídeo que eu gravei, inclusive, eu falo o seguinte, para mim, tá, o processo de venda é como se aqui dentro dessa parede tem um cano, tá? Lá ele começa em cima e lá ele sai embaixo. Processo de venda é o cano que está aqui dentro, eu boto 1 litro de água lá, sai 100 ml de água aqui. O que isso me diz? Minha conversão. Então, a cada vez que eu abordo um cliente, eu boto 1 litro de água lá e sai 100 ml. Então, se eu boto 10 clientes, que seria então 1 litro cada um, né? Lá embaixo vai ser um cliente. Beleza, eu tenho 10% de eficiência. Agora, vamos pensar que a gente quer 20% de eficiência. Eu quero botar 1 litro lá e sai 200 ml aqui. Se o cano está dentro da parede, ou seja, se eu estou indo no improviso, eu não sei, de fato. Nunca nem olhei. Eu não estou sabendo aonde exatamente eles estão saindo. Como que eu melhoro esse processo? Aonde? Aí sabe o que as pessoas fazem? Jogam mais coisa pra dentro. Não, sabe o que elas fazem? Sim, essa é uma solução, perfeito. Mas tu escala a ineficiência, assim. Exato, escala prejuízo. É o que a maioria das empresas fazem, porque daí investe mais em tráfego, mais em lead, cria o vendedor que se escora no lead, né? E fala assim, só vem lead curioso. É isso que acontece. Por isso que o mal do mercado hoje é isso, né? O que acontece? Só que o que o bom vendedor faz daí? Tratando do viés, dando o viés da empresa é isso, prejuízo, escala prejuízo. Tratando do viés do vendedor é o quê? Eu vou mudar tudo. Porque eu não sei onde eu tô errando. Então eu vou mudar tudo. O que ele faz? Ele quebra toda a parede, bota outro cano e vai de novo. O que a gente propõe quando a gente tem metodologia? Quando a gente tem CRM, a gente grava as reuniões, a gente analisa, a gente usa IA. Porque ele não precisa quebrar tudo, ele só precisa quebrar só o que não está funcionando. É como se ele tivesse uma máquina de raio-x ou que essa parede não fosse scanner, então, né? Exato. Ou como se essa parede não fosse então de tijolos, ela fosse de vidro. E ele conseguisse ver exatamente onde está o furo, onde está saindo mais gente. É no começo?
é no meio, é no fim. Perfeito. E aí, a partir do momento que tu tem metodologia, tu consegue fazer um pequeno reparo, um ajuste, que não vai mudar o todo, mas vai mudar ali onde está sendo o teu principal ofensor, entendeu? Sim. Então, eu vejo que o alerta para saber se o limite, você falou, né? Ah, eu tô sendo muito improviso ou tenho processo? Primeiro, qual que é o teu processo? Tu tem uma resposta para isso? Não tenho, então Começa por aí. Segundo passo, não, eu tenho um processo. Como que tu tá medindo ele? Quais são as etapas, quais são os percentuais que tu tem para cada etapa? Seja no teu CRM, numa transcrição, numa... Um bom vendedor sabe suas conversões, né? Exatamente, ele vai dizer, eu não tenho. Bom, se tu não tem nem conversão, já é um... Agora, não, eu tenho a minha conversão do que eu vendo. Eu sei o que eu vendo, eu sei que eu boto 1 litro lá e sai 100 ml aqui. Tá, a Mas em pergunta cada é, etapa. como que faz para sair 200 ml? Tu sabe? Não, eu não sei. Então, é um alerta de que você precisa dominar mais o processo também. Não só a conexão. Não só o como você faz, né? A maneira que você fala, a maneira que você se conecta, a maneira do aperto de mão, não só isso, mas o que você faz, em que ordem, né? Porque para mim, venda é isso. A venda de alta performance começa na venda que não acontece. É isso. Não é, eu vendi. Beleza, vendeu, esquece, né? Agora eu não vendi. Maravilha. Por quê? Por que não vendeu? E tu acha que hoje, né, no modelo de negócio que a gente trabalha hoje, essa estrutura que a gente tem facilita o processo do licenciado para aquele que chega, vamos dizer assim, uma pessoa comum, não trabalhou com venda antes, não fez essa entrega, o quão isso é potente no processo e quanto ele pode acelerar o desenvolvimento dessa pessoa de um nível básico, mediano, vamos pensar assim, para um nível que a gente está falando assim, de realmente faturamento, de realmente ter retorno, de uma alta performance. Eu diria que pelo menos 10 anos. Caramba. Uma pessoa que... Um licenciado, né? Que, vamos pegar assim um perfil, né? Uma pessoa que é um CLT acima da média, que ganha seus 15, 20, 30 mil reais, mas não tem essa vivência com vendas, né, com negócios, ou é um empreendedor, mas tem um negócio que está faturando também seus 10, 20, 30, 40 mil reais e está ali estagnado, não sabe qual é o próximo passo, o próximo nível, e ele entra com a gente, eu diria que ele ganha aí hoje uns 10 anos de experiência em vendas, que a gente consegue resumir para ele ali em 30 dias de treinamento, que ele consegue entender a lógica, porque... É o que eu digo, assim, não é que a gente vai caminhar por eles, né? Mas existe uma grande diferença entre você fazer uma trilha, por exemplo, onde já tem um caminho, né? E você ir com um facão e uma foice tendo que abrir esse caminho. O tempo que você leva para percorrer 1 quilômetro, por exemplo, desmatando, 10 vezes maior do que o tempo que você leva para fazer o mesmo caminho se já tem a trilha, onde você só caminha. A engenharia da venda, as ferramentas que a gente entrega, a metodologia que a gente conseguiu desenvolver, a nível de eficiência da metodologia, mas também a nível de eficiência da maneira que a gente passa a metodologia, isso com certeza gera aí uma vantagem de uns 10 anos de experiência em vendas que o nosso licenciado teria que ter. Fora daí de valor, de dinheiro, nem vou colocar aqui porque aí é subjetivo, né? Depende de como que ele se proporia aprender isso, se é pagando curso, se é investindo e não vendendo, ou como que ele faria isso. Mas com certeza aí já eram uns 10 anos de economia para ele de processo. E se alguém quiser aprender a vender nesse nível, por onde que a gente começa? Por onde começa? Virando licenciado da Live Analytics. Assista o nosso conteúdo, esse é o recado. Também. Clique no nosso link da bio. Esse conteúdo já é um começo. Perfeito. Mas acho que antes da gente finalizar e trazer esse gancho pra gente poder também, né? A visão é uma pessoa quase nada ocupada, a gente quase não consegue fechar a agenda pra gente poder falar. Quem não aprender a vender soluções, vai ficar pra trás? Já tá ficando pra trás. Já ficou. Já ficou. E o que acontece quem vai continuar vendendo da forma antiga? Vai parar de vender. Vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim, com certeza. Inclusive, existem relatos, assim, você não vender algo personalizável, você não vender algo que se adequa à necessidade do cliente, basicamente você não ouviu o cliente. Você não ouviu o cliente, a gente tem diversos casos de grandes, pequenas, micro e gigantescas empresas que
pararam, né? Kodak é um caso, a Nokia é um caso, né? Eu tô com a Nokia Grandes na cabeça. quebras de indústria de automóveis De também, automóveis, né? Tiveram que se reinventar muito. Você para de observar o público e começa a observar só o que você tem, você perde o tato, né? Por isso que o nosso modelo de negócio, eu sempre digo pro licenciado, a gente está sempre um passo à frente do mercado. Por quê? Porque nenhuma empresa de desenvolvimento do tamanho que a gente tem hoje, né, da estrutura que a gente tem, ela tem esse modelo onde tem pessoas na ponta que são empreendedores, empresários, absorvendo a demanda do mercado de pertinho do empresário que vai comprar a solução e trazendo para uma empresa com tanta capacidade de produção, de desenvolvimento. O que a gente tem são empresas que elas vendem e desenvolvem. Então, Perfeito. O que acontece? Ela tem o viés dela, né? O exemplo da Nokia, né, que eu preciso dar aqui é o seguinte, né? A Nokia era a empresa predominante no mercado, até que, em certo momento, ela descobriu que ela focava muito no quê? No melhor condutor e microcondutor, no melhor carcaça, né, muito resistente, na melhor bateria. Ela focava muito no hardware, né, no que a pessoa pegava, porque naquele momento, para a primeira leva de celulares que a humanidade viu e pôde ter de verdade, né, eles venderam mais de 180 milhões de um modelo de celular, né, para o mundo. Cara, isso é absurdo, assim, para cada 30... Eles foram a virada de chave da revolução. Um absurdo que eles tinham de mercado, né, de usuários já. Individual. Só que o que acontecia? Eles pararam nessa lógica que se internalizou neles de ter o melhor hardware, de ter a melhor peça, o melhor plástico, o mais durável, o mais resistente, aquele que aguentava a batida mesmo, né? Tanto que a gente aqui no Brasil tem o Nokia tijolão, né? Até hoje, né? É um termo que, mais resistente que o Nokia tijolão. Só que o que acontece? Eles não olharam para o que o mercado estava querendo. Sim. E o que o mercado já estava querendo a nível de celulares? Mais menor, do que resistente. mais leve, mais tecnológico. Hoje a gente usa um celular, que a maioria usa, né? Enfim, ou seja... Que é um dos mais frágeis, né? É o mais frágil. A gente sabe que isso aqui caiu e quebrou, a gente sabe disso. A gente já compra com esse problema, né? A gente precisa, na verdade, comprar o celular e já comprar capinha, já comprar película, já comprar um monte de coisa. Seguro. Porque, exatamente, seguro para celular a gente tem. Mas a gente ainda opta em ter isso do que ter um celular resistente que não tenha o que esse tem. Porque o que esse tem, que o resistente não tem, é o que a gente mais quer. Que é o quê? A solução. Aplicativo, a solução. Conectividade, aplicativo, interação, entende? Uma boa experiência, né? Então, olhar para o que o cliente quer e não só para o que você tem é fundamental. Sempre foi. Só que na era da tecnologia agora é mais rápido, né? A Nokia é um exemplo, a Kodak é outro, né? Olhou muito para o que ela tinha e pouco para o que as pessoas queriam. Então, eu diria que a resposta objetiva para ti é assim, talvez não vai mudar nada em relação ao que já aconteceu, a diferença é que vai ser mais rápido. Uma empresa que antes demorava, aqui na Nokia demorou 10 anos, 12 anos para quebrar, né? Na verdade, foi um pouco menos, uns 6 anos para quebrar, ela demorou para quebrar porque o avanço era mais devagar. Hoje, uma empresa que não olha para isso, em 6 meses, 1 ano, ela pode estar fora do mercado. Um último recado pra gente finalizar? Alguma frase de despedida O último recado se você tá vendo esse vídeo e ainda não é nosso licenciado, venha conhecer o nosso modelo de negócio. A gente está na reta final, né, de aquisição de novos licenciados. Em breve a gente vai fechar. Acho que é isso. Entre em contato com a gente, vamos conversar e agradecer, né, pelo bate-papo, foi muito legal. E até a próxima, vou querer mais vezes. Bom, se tem uma coisa que fica clara depois dessa conversa, é que tomar decisão hoje não é mais empurrar cliente, não é mais a gente empurrar um produto, e sim uma condição de uma boa conversa, uma condição de um bom entendimento, de um nível de entendimento claro entre ambas as partes. O ponto mais importante, né, é que isso não acontece por acaso. Hoje a gente tem uma estrutura justamente pensada sobre isso, é um processo bem aplicado e pensado justamente na engenharia do processo, que é o que ele faz todos os dias aí com os nossos licenciados. Agora o que a gente mostrou aqui é só uma parte, né? Se quiser conhecer um pouco mais, a gente vai estar disponível também nas nossas redes sociais para trocar essa ideia com vocês, porque aqui, quando a gente começa a enxergar os dados, comportamento, oportunidade, tudo de forma estruturada, a tomada de decisão começa a ficar mais clara, né? E aí que entra outro nível de conversa. Perfeito. Bom, mas a gente aprofunda num próximo passo, numa próxima conversa. Se pra você faz sentido, por favor, a gente espera no próximo episódio. Tchau! Até a próxima!